Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de arquitetura e hoje eu venho aqui fazer uma análise bastante interessante que eu acho que vale de reflexão para todos nós profissionais e principalmente para o nosso conselho, o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Por que a profissão do arquiteto está tão desvalorizada? Por que dezenas, centenas de arquitetos desempregados? E por que a confusão tamanha dos leigos que não sabem, afinal, para que serve o arquiteto? A quantidade de vezes que pessoas já vieram me perguntar isso, inclusive ontem. Talvez tenha sido por isso que eu tenha resolvido gravar esse vídeo falando sobre esse assunto hoje. Ontem me disseram o seguinte: arquiteto fica muito difícil de arrumar trabalho, porque as pessoas vão procurar o engenheiro, vão procurar o calculista, mas nunca o arquiteto. Bom, eu tive que concordar, porque isso não deixa de ser verdade. O que acontece é que a profissão, a faculdade do arquiteto já começa de uma forma totalmente diferente das demais. Veja bem, o engenheiro civil tem a sua faculdade, e eu posso dizer isso com propriedade porque eu fiz 3 anos de engenharia civil. São 6 períodos cursados de engenharia civil. A faculdade de engenharia civil ela é totalmente direcionada ao cálculo, isso é, a matemática e a física. O engenheiro é conduzido o tempo todo para o conhecimento do cálculo estrutural e das instalações. Ele aprende como se deve executar uma obra. Ele tem toda uma formação direcionada para a resistência dos materiais, estudo dos solos, enfim, todo o comportamento, o trabalho dos materiais de construção, toda a faculdade direcionada exclusivamente à física e à matemática. Já o arquiteto tem em sua formação um direcionamento bem maior para o projeto. Da mesma forma que a engenharia civil, a arquitetura são 5 anos, isso é 10 períodos. Nesses 10 períodos, as cadeiras que são mais incisivas são as carreiras direcionadas ao desenho técnico e ao projeto. Projeto existe desde o primeiro período até o último período. O arquiteto aprende de uma forma bem especializada e bem incisiva como se transformar o nada em tudo, o feio em bonito. Mas, porém, contudo, todavia, o arquiteto também aprende na sua faculdade as matérias relacionadas ao cálculo e à física em menor quantidade que o engenheiro, bem menor quantidade. Porém, o arquiteto também aprende, para surpresa de muitos, aprende cálculo estrutural, assim como também tem cadeiras relacionadas à resistência dos materiais. Ele também aprende como funciona a dilatação dos materiais, o trabalho de cada um deles durante as mudanças de temperatura e outros tipos de influências. Bom, só que, volto a dizer, o engenheiro ele é mais direcionado para isso e o arquiteto é mais direcionado para o projeto. Cadeiras, todas direcionadas em função do projeto, como conforto ambiental, como paisagismo, como interiores, como o próprio projeto geral. Ele aprende a ter uma visão de tudo aquilo que é necessário para você transformar num ambiente no lugar ideal. O engenheiro, não. O engenheiro, ele estuda o tempo todo o cálculo de uma construção, tudo que é referente ao cálculo. Inclusive, até mesmo tem uma pequena parte na engenharia civil que aprende mecânica, embora isso vá se aprofundar para o engenheiro que vai fazer engenharia mecânica. Mas o engenheiro civil também aprende um pouquinho de mecânica no início da faculdade. Bom, com tudo isso, o que acontece com o arquiteto? A faculdade de arquitetura talvez seja, eu posso até me arriscar aqui a dizer que talvez seja a faculdade mais eclética que existe. Por que eu estou falando eclética? Porque na arquitetura a gente aprende projeto,
a gente aprende cálculo, matemática, aprende física, a gente aprende história da arte, a gente aprende desenho artístico, porque a gente também desenha, desenho de observação, desenho de objetos, enfim, a gente estuda uma gama de especialidades numa mesma faculdade. Tanto é que existe uma confusão tamanha quando se fala em arquitetura. Alguns dizem que a arquitetura é de humanas. Humanas? Não, não é, mas talvez falem isso porque a gente estuda história. Alguns dizem que é exatas, porque estuda matemática e física. E outros ficam na dúvida, não sabem, afinal de contas, de que categoria a arquitetura pertence. A arquitetura é uma faculdade que me surpreendeu. Quando eu saí da engenharia civil e fui para a arquitetura, eu fui porque eu sentia falta justamente da cadeira de projeto, porque eu não estava vendo absolutamente nada de projeto. Eu amo matemática e física, foi por isso que eu fui para a engenharia. Mas eu comecei a sentir falta da parte do projeto, porque eu também gosto muito de projetar, de desenhar. Então eu comecei a sentir muita falta disso e fui para a arquitetura. Só que quando eu fui para a arquitetura, todos falavam à minha volta que eu ia achar a faculdade muito mais fácil, que a arquitetura é muito mais fácil, que o arquiteto é aquela pessoa que não teve capacidade de fazer engenharia e vai por aí afora uma série de outras frases. Então, a gente acaba acreditando. Olha, e para minha surpresa, eu achei a faculdade de arquitetura muito mais complexa, porque a faculdade de arquitetura, além da pessoa ter que ter habilidade para física, para matemática, quer dizer, ser bom, já ter uma tendência para gostar de matemática e física, ele tem também que ter um dom especial para desenho, não o desenho artístico, não é esse desenho que eu estou falando, mas o desenho técnico, e tem que ter um dom para criação, porque afinal de contas o arquiteto é um artista também, porque ele tem que projetar, ele tem que transformar um lugar que está vazio em um lugar maravilhoso, habitável e agradável. E tem que transformar, quando é no caso de uma reforma, um lugar que está feio, que está destruído, em algo bonito novamente. Então ele tem que ter uma criatividade aguçada. Então, além do arquiteto ser um técnico de matemática e física, ele também tem que ser um pouco artista. Portanto, eu acredito que a arquitetura seja a faculdade mais eclética que eu já vi e tenho conhecimento. Eu vou colocar outras faculdades aqui como exemplo. A medicina, por exemplo. O médico estuda medicina. Ele fica especificamente voltado a todas as patologias que acontecem no corpo humano. A vida dele é essa, ele estuda só isso. A arquitetura não, a arquitetura estuda um leque gigante, como eu disse agora há pouco, de matérias diferentes. Então, realmente, é bastante diversificado a profissão de arquitetura. Vamos ver aqui, o astrônomo, ele estuda astronomia, todo o estudo dele é voltado para o movimento dos astros, enfim, tudo que é voltado aos planetas e estrelas, cometas e vai por aí afora. Se vocês forem parar para pensar, toda a carreira ela é bem específica, ela direciona a pessoa para aquela matéria. O direito também é aquele estudioso das leis, é aquele que conhece totalmente uma Constituição, conhece as leis, os seus artigos, os seus incisos. A arquitetura não, a arquitetura é totalmente diversificada, é um leque aberto de opções. O arquiteto é aquele sujeito, é aquele profissional que tem a habilidade e tem facilidade para aprender de tudo um pouco. Mas aí o que acaba acontecendo? O arquiteto passa aos olhos dos outros, dos leigos, daqueles que não têm a menor noção disso aí, tudo que eu estou falando, porque não passaram por dentro de uma faculdade de arquitetura para saber, o leigo começa a achar que o arquiteto é aquele que não sabe nada. Sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada. Olha, isso é extremamente frustrante e eu acho que tudo isso causou uma grande confusão para o arquiteto. E ainda piora, porque a maioria das atribuições do arquiteto são compartilhadas com o engenheiro civil. Por exemplo, ser responsável técnico pela execução de uma obra. O arquiteto e o engenheiro civil podem ser. A perícia técnica, a vistoria, são compartilhadas entre o arquiteto e o engenheiro. E vai por aí afora uma infinidade de atribuições que são comuns às duas profissões.
e isso causa mais confusão ainda. As pessoas não sabem, afinal, para que serve o engenheiro, para que serve o arquiteto, qual a diferença entre um e outro. Olha, ao longo desses meus 27 anos de profissão, é o que eu mais escuto, mas afinal, qual é a diferença? O que o engenheiro faz e o que o arquiteto faz? É o que eu mais escuto, gente, é esse tipo de pergunta. Muita confusão nisso aí, e a confusão ainda aumenta quando CREA e CAL resolvem brigar o tempo todo. Antigamente, todos nós éramos do CREA. Depois passamos arquitetos para o CAL e os engenheiros ficaram no CREA. Aí fica uma briga entre CREA e CAL. Uma total perda de energia. Eu acho, na minha opinião, que isso só conseguiria chegar num denominador comum se as duas faculdades se fundissem. Engenharia e arquitetura fossem uma faculdade só. E aí, quando o profissional se formasse, ele resolveria o que ele iria se especializar. Aquele que gosta mais de projeto, passaria a vida projetando. O que gosta mais de cálculo se especializaria em cálculo estrutural. Eu acho que seria uma boa maneira de acabar com toda essa confusão, porque são duas profissões absolutamente complementares. Uma depende da outra e as duas separadas só causam confusão. Em algum momento da história lá atrás, as duas eram unificadas, era uma profissão só. E eu acho que isso deveria voltar a ser dessa forma, porque só está prejudicando os dois profissionais, tanto o engenheiro quanto o arquiteto estão sendo prejudicados com isso. E se prejudicam mais ainda, porque os seus respectivos conselhos ficam batendo de frente ao invés de se unirem, sentarem e pensarem numa maneira de valorização dos dois profissionais, porque o engenheiro está também muito prejudicado nessa história toda. Tá uma briga aí, não sei afinal de contas o que aconteceu com relação ao projeto. O CAL pediu que fosse proibido que os engenheiros projetassem, porque realmente a formação deles não é voltada para o projeto. Parece que conseguiram, eu não sei, nem acompanhei mais, não sei afinal de contas no que deu. Parece que conseguiram em alguns estados e outros não, que o engenheiro ficasse proibido de projetar. Mas eu acho, sinceramente, toda essa briga desnecessária. Eu acho que ambos são excelentes profissionais e, olha, ambos gastam muito dinheiro. Só nós sabemos o dinheiro que nós investimos. Aliás, nós não sabemos o dinheiro que nós investimos, porque foi tanto que ele se perdeu no tempo e no espaço e a gente não tem mais noção da dimensão do montante desse valor que nós investimos para a nossa formação. Porque o estudo não para depois da faculdade. A gente tem e precisa permanentemente estar estudando para poder acompanhar a evolução do mercado a cada dia. Então, é muito chato, já está ficando desagradável esse tipo de situação. É preciso que haja uma união entre os dois profissionais e entre os dois conselhos para se analisar por que nós chegamos nesse ponto e por que uma profissão tão bonita quanto a da arquitetura, por exemplo, está tão desvalorizada. E isso acontece aqui no Brasil. No exterior não é assim não. O arquiteto é valorizado e tem o seu lugar no mercado. Mas enfim, nós somos brasileiros e nós precisamos melhorar o nosso país e aproveitar agora que nós estamos com um governo que está correndo atrás e fazendo tudo certo para melhorar a economia, para melhorar, fazer o país evoluir. Vamos também cuidar da nossa profissão e começar a esclarecer, informar, fazer campanhas, enfim, tudo aquilo que for possível para começar a melhorar essa visão do arquiteto. O arquiteto tem uma formação absolutamente abrangente. É uma pessoa que veio com um dom especial, porque ele precisa, volto a dizer, ter conhecimento técnico, assim como todo um conhecimento extra, além do técnico, uma habilidade para desenhar, uma criatividade especial. Eu tenho como referência um filme que eu vi quando eu era criança, que se chamava Inferno na Torre. Era um filme catástrofe, onde um prédio muito alto
pegava fogo e começa aquela catástrofe, aquela confusão dos filmes americanos, e o protagonista era o Paul Newman, dois protagonistas, o Paul Newman, que era o arquiteto que projetou o prédio, e o chefe dos bombeiros, que era o Steve McQueen. E o filme todo acontece com os dois lutando para resolver a situação dentro daquele prédio, daquela edificação gigantesca em chamas. Bom, e o que eu achei bonito desse filme é que tanto o chefe do Corpo de Bombeiros era um excelente profissional, como o arquiteto. Tudo que o chefe do Corpo de Bombeiros precisava de conhecimento em meio àquele caos, porque eram os dois que ficavam o tempo todo correndo para lá e para cá, tentando resolver a situação, tudo o arquiteto, que era o Paul Newman no caso, sabia explicar. Ele conhecia desde lá a fundação do prédio até a instalação elétrica. Quando ele descobriu finalmente que todo aquele incêndio tinha sido provocado por um parente dele, que era um engenheiro eletricista, que tinha feito a instalação subdimensionada. Não havia seguido as especificações dele, arquiteto, na parte elétrica. Então ele descobre que a causa estava ali. E eu achei bonito aquele personagem, arquiteto, que conhecia absolutamente tudo daquela construção. Ele não sabia só fazer projeto, ele conhecia toda a parte de execução do prédio. E esse é o bom arquiteto, é aquele que conhece não só o projeto, mas como conhece toda a parte de estrutura e instalações. Esse é o bom profissional. E para chegar a um ponto desse, pessoal, vai aí a minha dica de 27 anos de profissão. É o canteiro de obras. É o melhor lugar para se aprender e para ser um profissional completo, é dentro do canteiro de obras. Vai aí a minha dica para vocês. Então, quando eu vi aquele filme, eu disse, eu um dia quero ser uma arquiteta igual a esse aí. E é o que eu venho tentando fazer. Todo dia é mais um dia de estudo, de pesquisa e de aprendizado. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que nada sabe. Bom, é uma profissão linda, maravilhosa, mas que a gente, nós profissionais, precisamos correr atrás para que ela comece a ser mais valorizada, que realmente se dê a ela o valor que ela merece. A arquitetura é uma grande profissão e uma das mais antigas, não se esqueçam, ok? E não se esqueçam, se você gostou do meu vídeo, não sai sem deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal e compartilhem para os nossos colegas de profissão que se interessam por esse tipo de vídeo, ok? Até o próximo vídeo. Bye, bye!